Dando sequência ao curso de biomateriais, hoje iremos falar sobre novas tecnologias aplicadas à área da saúde e principalmente para o tratamento de câncer. Para a aula de hoje, convidamos o Dr. Flávio da Silva Guimarães, médico especialista em radio-oncologista, trabalha na área de radioterapia, pelo Hospital AC Camargo, São Paulo. Ele esteve no Medical Center na Universidade Albert Einstein, no Colégio de Medicina em Nova York, membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia e da American Society for Radiation Oncology, mestre pela USP de Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, coordenador e responsável técnico pelo Centro de Radioterapia de São Carlos, diretor clínico da Irmandade de Santa Casa de São Carlos. Portanto, é um médico que cuida e é responsável pela área de radioterapia aqui da nossa cidade de São Carlos, e ele vai falar hoje sobre, ou melhor dizendo, iremos falar hoje sobre o câncer, também conhecido como a área oncológica, o câncer, as técnicas de tratamento. E a primeira coisa que eu começaria a perguntar é o seguinte: o que é o câncer e as causas de câncer? Primeiro, professor, eu gostaria muito de agradecer o convite, da presença, poder levar um pouco do conhecimento e da atividade desenvolvida pela equipe de oncologia de São Carlos. Respondendo à pergunta do senhor, o câncer, que é uma doença muito estigmatizada, como a gente conversou previamente, uma doença que atinge a humanidade desde os princípios, ela é uma doença muito variada. Não é uma única, é um conjunto de mais de 100 doenças que caracteriza-se pelo crescimento e desenvolvimento anômalo de células do próprio organismo da pessoa. Ou seja, é o próprio tecido, o próprio conjunto celular de uma determinada área do corpo da pessoa que perde a capacidade de controle, e ela passa dessa forma a crescer e a desenvolver, invadindo outros tecidos e podendo também causar o que a gente chama de metástase. É quando ela começa a crescer em outras áreas do corpo que não a área onde teve origem. Então é uma doença muito variada, que tem aí mais de 100 tipos possíveis de apresentações diferentes de acordo com o local que ela se desenvolve. De uma maneira geral, como que você poderia explicar quais as causas que causam o câncer? O câncer, ele é uma alteração que acontece no DNA da célula, que leva a essa proliferação. A causa, para alguns tipos de tumores, para alguns tipos de câncer, ela está bem definida, mas para outros a gente ainda não tem esse conhecimento. Mas, de certa forma, as causas do câncer estão relacionadas a fatores ambientais, que são os principais fatores. 80% dos fatores causadores do câncer é a relação do nosso organismo com o ambiente, e também com uma pequena porcentagem com fatores hereditários. Em torno de 10% são causados por fatores genéticos hereditários. E quando a gente fala em fatores ambientais, esses são diversos. O principal fator ambiental causador do câncer, que é muito conhecido, é o tabagismo, é o cigarro. O tabagismo está relacionado a 30%, a causa de 30% das mortes por câncer no mundo. Na verdade, o tabagismo é a principal forma de afetar a saúde que a gente pode prevenir, porque ele não está relacionado só à causa de câncer, ele está relacionado à causa também de mortes por doença cardiovascular, entre várias outras.
Então, a principal forma de prevenção de saúde que os órgãos governamentais deveriam atacar, com certeza, é essa causa de tanta moléstia na humanidade. Mas não é só o tabagismo. Só citando um pouco do tabagismo, teve uma pesquisa recente do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que demonstrou que 57 bilhões, esse é o valor que o Brasil vai gastar, está disponível inclusive no site do INCA, esse é o valor que o Brasil vai gastar com saúde, seja pelas pessoas, pelo tratamento das pessoas, ou seja pela perda da atividade de uma pessoa muito precoce no mercado de trabalho. É um número expressivo e assustador. Quando a gente fala em cigarro, ele aumenta em 20 vezes o câncer de pulmão, 10 de laringe e 5 de esôfago, além de estar relacionado com câncer de vários outros lugares, né, no nosso corpo. Mas também não é só o cigarro. Os fatores ambientais que eu citei, existem várias coisas, por exemplo, hábitos alimentares, peso, sobrepeso está relacionado a câncer de ovário, está relacionado a câncer de mama, câncer de pâncreas. O alcoolismo, a exposição prolongada ao álcool está relacionado a câncer de esôfago. Hábitos sexuais está relacionado a câncer, por exemplo, como eu citei, o HPV ele está relacionado ao desenvolvimento do câncer de colo uterino na mulher. O que é o HPV? O HPV é um vírus que é transmitido principalmente pelo ato sexual, que é o papiloma vírus humano. É o vírus que causa o condiloma, as verrugas vaginais. O HPV, ele 95% dos casos de câncer de colo do útero na mulher estão relacionados ao HPV. É uma contaminação que acontece no início da atividade sexual da mulher, feito de forma não protegida e que causa alterações celulares no colo do útero. Com o passar dos anos, causa a verruga vaginal, mas causa outras alterações e com o passar dos anos aquilo lá leva a desenvolver um carcinoma, um câncer do colo do útero. Atualmente no Brasil nós temos disponível uma vacina para o HPV, inclusive já entrando um pouquinho na parte da prevenção. Meninas de 9 a 13 anos, ou seja, antes de iniciar a atividade sexual, elas devem receber 2 doses da vacina do HPV. O HPV está relacionado não só ao câncer de colo do útero, mas ao câncer de vulva, de vagina, ânus e também de orofaringe. E isso já está disponível no sistema público desde 2014. E a partir deste ano, a partir de 2017, também ela foi estendida para a vacinação dos meninos, porque a partir do momento que você previne o homem, ele vai contaminar menos a mulher, se bem que também o HPV tem uma relação com o câncer do pênis, mas o principal acometido, as que mais sofrem em decorrência disso, são as mulheres. Quer dizer, é gratuito isso? É gratuito. Do sistema público de saúde. É gratuito. É gratuito. Vacinação para HPV. E quem deve se preocupar com isso são os pais, que vão estar garantindo a saúde, a proteção das suas filhas, das suas mulheres, num futuro próximo, né? Você prevenindo a contaminação pelo vírus, que é o responsável pelo desenvolvimento de algumas doenças, né? Você diminui o risco populacional de desenvolver o câncer de colo de útero. Mas ainda falando de modo geral, sobre os fatores, então eu citei o tabagismo, hábitos alimentares, sobrepeso, alcoolismo, hábitos sexuais, o HPV, o vírus da hepatite B está relacionado, ou seja, a hepatite B está relacionada ao câncer de fígado. O HIV, por exemplo, está relacionado ao desenvolvimento de vários tumores, então a ver como a parte da transmissão, o comportamento sexual também tem relação com câncer, né? Eu gostaria de fazer um parêntese e colocar uma questão. Quer dizer que o que eu estou entendendo é o seguinte, se nós tivéssemos não só o cuidado, mas campanhas efetivas
Quando eu falo campanhas efetivas, eu não digo só assim, coloca a informação na televisão e no rádio, eventualmente no jornal e está resolvido. Uma campanha muito mais agressiva nas escolas, em lugares públicos, em todos os lugares que fosse possível, a um custo relativamente barato, quando você compara com o tratamento, depois de instalada a doença, nós poderíamos diminuir muito a incidência dessa doença. Com certeza. Infelizmente, as pessoas, elas muitas por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, elas não entendem a importância daquilo. Porque a gente está falando de uma prevenção de uma doença que pode ocorrer ou não daqui 20, 30 anos. No início é difícil, nós temos uma recusa grande das pessoas em entender e aceitar, e também um sistema que falha em buscar ativamente essas pessoas, né? E, como o senhor mesmo falou, ir nas escolas, fazer uma busca mais forte dessas pessoas com orientação da família, né? Porque isso depende muito da compreensão da família. E, infelizmente, como acontece muito, tem aquelas informações equivocadas, informações erradas, que as pessoas questionam qual que é o valor de uma vacinação, não entende? Eu posso desenvolver a doença a partir da vacina, e que são informações erradas que a mídia hoje, infelizmente, divulga de forma bem abundante aí. Eu queria voltar ainda um pouquinho. Claro. Você disse que o câncer pode ser causado Sim. por causas hereditárias e ambientais. Sim. Nas causas hereditárias é que passa de pais para filhos. Isso. Necessariamente um pai que tem, ou os pais ou a mãe que tem câncer, o filho terá? Tem algumas síndromes genéticas, síndrome de polipose intestinal, tem algumas síndromes genéticas que o risco é elevadíssimo, que é muito certo da pessoa desenvolver o câncer em alguma fase da vida dela, tanto é que se fala em até algumas cirurgias de forma preventiva. Hoje a gente sabe que tem, por exemplo, a mutação de alguns genes que predispõem com uma incidência muito grande, por exemplo, a câncer de mama e ovário. Em alguns casos sugerindo até a realização da mastectomia profilática. Mas, de modo geral, para a população em geral, o risco de uma pessoa que teve um parente próximo, consanguíneo, que desenvolveu um tumor, ela tem que ter um acompanhamento mais próximo. Não é para todos os tipos de câncer, mas para alguns específicos. Por exemplo, se você teve um parente próximo, um pai, um irmão que teve um câncer de próstata, principalmente numa idade mais jovem, abaixo de 60 anos, você tem um risco elevado de desenvolver o tumor, deve fazer um acompanhamento mais próximo. A mesma coisa para o câncer de mama. Se você tem tias, um histórico familiar mais presente na sua vida, você tem um risco elevado de desenvolver a doença, deve fazer o acompanhamento de forma mais próxima. Perfeitamente. Agora, voltando, o câncer aumenta na humanidade, essa doença aumenta, o desenvolvimento dessa doença aumenta na humanidade e depois, em seguida, em que situação o Brasil está em relação ao aumento ou não dessa doença? O câncer tem aumentado porque antes eu não ouvia falar, não conhecia tantas pessoas, conhecia um ou outro que estava se tratando. Hoje a gente vê de forma muito comum na mídia artistas, eu tenho vários conhecidos, você ouve falar mais. Na verdade, isso volta ao que eu falei inicialmente. Primeira coisa, a informação. O estigma dessa doença é muito grande, então era numa época que as pessoas se envergonhavam e muitos lugares, muitas famílias até proibiam de falava doença ruim, doença do mal, mas não falavam aquela doença, não falavam a palavra. E muitas pessoas, por todo
esse estigma, faziam seu tratamento de forma bem silenciosa. Hoje não, hoje as pessoas divulgam mais, eles entendem a importância de você falar para ajudar a população, as pessoas próximas a entender e a se cuidar para que também passando por isso tenham um diagnóstico precoce. Então hoje fala-se mais, mas de modo geral tem aumentado sim o número. Primeiro, o câncer ele é uma doença da terceira idade. Ele está relacionado ao tempo de vida e às alterações genéticas que as pessoas vão sofrendo durante a vida em decorrência dos fatores ambientais que vão agindo sobre ela. Então, o câncer é uma doença da terceira idade. Pode acontecer em criança, adolescente, adulto jovem? Pode. Mas ele, predominantemente, é uma doença da terceira idade. E a gente sabe que a população está envelhecendo mais. Ela está vivendo mais para desenvolver essa doença. Então, com o envelhecimento da população e também com o aumento do número de diagnósticos, antes da década de 90, a gente não tinha o PSA. O homem só ia descobrir o câncer de próstata se ele tivesse uma doença muito avançada, muito agressiva. Depois da década de 90, com o advento do PSA, que é o exame é uma proteína que a gente dosa no sangue, né? Antígeno prostático específico. É uma proteína que a gente dosa, né, na corrente sanguínea, a gente consegue detectar níveis elevados dessa proteína que estão relacionados ao câncer e assim descobrir. Ou seja, está causando até um outro problema, né? A gente tem descoberto muitos cânceres que talvez nem tivessem sido descobertos ou tratados, porque a pessoa não teria sequela ou nenhuma alteração na vida decorrente daquele problema. Mas então, a gente tem uma população que está envelhecendo, a gente tem materiais e métodos mais sofisticados de diagnóstico, exames radiológicos mais avançados, e dessa forma tem se descoberto mais. E as pessoas também têm se exposto mais aos fatores ambientais que vão levar ao desenvolvimento desse tumor. Quer dizer, a expectativa de vida, você até já falou um pouquinho, à medida que o homem vai envelhecendo, o homem como espécie, não como gênero, sim, o homem vai envelhecendo, a possibilidade de desenvolver não só o câncer, mas outras doenças, vamos dizer, foi uma coisa que não estava previsto. Melhora a expectativa, aumenta-se a expectativa de vida. Sim. Colocando de uma outra maneira, as pessoas começam a viver mais. E aí a sociedade ainda não está preparada para... Eu não sei se é tratar ou dar o entendimento necessário de procedimentos para essa população. O que você poderia falar sobre isso? Na verdade, teve muitos avanços, foram conquistados nesse período, né? Esse envelhecimento da população está relacionado também a uma melhor capacidade de tratar. Se a gente pegar hoje os índices de cura de vários tumores comparados ao que acontecia há 40, 50 anos atrás, nós vamos observar que teve realmente uma elevação muito grande desses índices de cura, com técnicas mais modernas. E tudo isso, a probabilidade, a chance de cura, ela está relacionada não só à evolução de toda a ciência, né, mas também está relacionado à capacidade que a gente tem de atingir as pessoas e oferecer o tratamento no momento certo. Infelizmente, a gente vê que isso que o senhor está me falando, a população está envelhecendo e está conseguindo viver mais, só que está sofrendo de doenças. Esse envelhecimento está relacionado à melhora da qualidade de vida, ao melhor entendimento do que causa a morte. Então, se a gente for falar, como eu falei, os custos que a gente tem hoje em relação ao cigarro, 57 bilhões decorrente disso. Se a gente olhar que há tempos atrás só faltava ter criança fazendo campanha de cigarro,
Então, e essa mudança de consciência é que está permitindo a gente viver mais. A gente vê que a indústria do cigarro, que é uma indústria muito poderosa, ela sempre mascarou, ela sempre escondeu a verdade. Então a gente vê que essa mudança de consciência, essa mudança da sociedade também é o que está permitindo com que a gente viva mais, né? Um dos preceitos básicos, vamos dizer, um ponto pilar do estudo da área de biomateriais, a grande preocupação que a gente tem, inclusive discutimos aqui em várias aulas, mas a grande preocupação é o seguinte: é aumentar a vida, o tempo de vida, que eles chamam de expectativa de vida, mas com qualidade. Sim. Porque não adianta, isso do meu ponto de vista, que eu já estou na área de biomateriais há mais de 30 anos. Eu penso que não adianta só você prolongar a vida, você tem que prolongar com qualidade. Então, essa também tem sido uma grande preocupação nossa. Talvez até, se não é a primeira, é a segunda preocupação. Primeiro, que material desenvolve para colocar em contato com o organismo humano, ou tratar do organismo humano, ou do organismo vivo, que hoje, queira ou não queira, as pessoas têm os animais de estimação, que também acaba tendo tratamentos muito diferenciados. Não precisa nem ir muito longe, você pegar uma década, como era tratado os animais e como são Sim. tratados agora, é uma área da atividade econômica humana que passa a ter grandes importâncias. Então, como que você faz o tratamento, desenvolve o material e não só preocupado com o aumento da expectativa, mas da qualidade de vida. Sim. No tratamento aí, eu acho que a gente pode pensar exatamente a mesma coisa. Sim. Esse era o conceito que eu gostaria de trazer para cá. Trata-se, mas não só, vamos dizer, a pessoa melhorou muito, Sim. mas trata-se com qualidade. Sim. Isso daí, com certeza, é o grande paradigma, é o grande foco da medicina moderna, já entrando nas técnicas mais atuais. O que aconteceu com essa mudança? Inicialmente, o objetivo sempre foi, ainda continua sendo, aumentar o que a gente chama de sobrevida global, a sobrevida média, ou seja, qual o tempo que em meses ou anos que uma pessoa, a partir do diagnóstico de um determinado câncer, tem, qual que é o tempo que aquele tratamento que a gente definiu como tratamento gold standard ou tratamento padrão vai permitir para ela viver, numa média populacional. A partir do momento que você atinge um determinado limiar, o tratamento vai dar essa expectativa de vida, você tem que investir na qualidade de vida. Como eu consigo atingir aquele objetivo de proporcionar a ela um tempo maior de vida, mas sendo menos agressivo, menos invasivo. E é nesse caminho que tem se seguido a área oncológica, o tratamento oncológico. Citando rapidamente, por exemplo, na área da cirurgia. As cirurgias, elas tendem a ser menos invasivas, principalmente quando você diagnostica um tumor inicial. Então, por exemplo, antigamente a cirurgia padrão para o câncer de mama era a mastectomia radical, ou seja, a remoção total da glândula mamária, da pele em volta da glândula mamária e muitas vezes até do músculo embaixo da glândula mamária. E fazia-se um esvaziamento axilar radical. O que é esse esvaziamento axilar? Retirava-se muitos linfonodos da axila, que é um lugar de disseminação do tumor. Isso trazia muitas sequelas para a mulher. Não só sequelas na parte psicológica, mas também sequelas físicas. Muitas vezes elas desenvolviam o que a gente chama de linfedema. Um edema por dificuldade da circulação, elas tinham um edema crônico do membro, do braço, do lado que foi operado. O edema é um coágulo? O edema é um inchaço. O edema é um inchaço, é uma dificuldade de circulação que resulta num acúmulo de linfa,
de líquido linfático no tecido, causando um inchaço do braço. Qual que foi a mudança? Hoje em dia, essas cirurgias de mastectomia radical, principalmente essas mais agressivas, elas são a exceção. Hoje, preferencialmente, retira-se o quadrante ou o nódulo, o setor da mama, preservando toda a glândula mamária, e ao invés de fazer aquele esvaziamento, aquela remoção radical dos linfonodos do gânglio da axila, o cirurgião, o mastologista, ele faz o que a gente chama de biópsia do linfonodo sentinela. O que é isso? Injeta-se um corante ou um material radioativo próximo do tumor e ele vê qual que é aquele linfonodo, qual que é aquele gânglio linfático que vai ser o primeiro a pegar este corante. E o cirurgião vai lá, seletivamente, retira-se 1, 2, 3 gânglios linfáticos. Ou seja, a sequela, tanto psicológica quanto física, de incapacitação que muitas vezes você causava numa mulher, objetivando a cura do tratamento, você mantém os índices de cura, mas você é menos agressivo. Eu gostaria agora que você desse uma ideia sobre o seguinte: as regiões do corpo mais sujeitas ou acometidas de câncer e, se possível, dividir entre homem e mulher. As Perfeito. regiões mais acometidas em homem e em mulheres. Professor, eu vou fazer só um adendo, se o senhor me permite, em relação ainda aos fatores ocupacionais, que o senhor estava falando de biomateriais, e tem muitos materiais que os trabalhadores foram expostos durante vários anos, e só depois de uma sequela, de um preço muito alto, é que se diagnosticou o quão maléfico aquele material era para o trabalhador. Então, só alguns exemplos de materiais que foram usados durante décadas aí, o amianto, o asbesto, ele é a causa de um tumor muito agressivo de pulmão e de pleura, que a gente chama de mesotelioma. Então, durante muitos anos, o respirador que aspirava aquilo lá comprovadamente desenvolvia um tumor relacionado a isso. Benzeno, responsável por causar leucemia. A pintura, trabalhadores expostos ao pó de aspiração de materiais de pintura, tumor de pulmão também e bexiga. Vários agrotóxicos causadores de tumor de pulmão, de estômago, também de bexiga. Então, o conhecimento do material e a sua utilização pelo trabalhador no dia a dia, qual que é o impacto que aquilo vai ter na saúde dele, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, isso é muito importante. Isso é essencial para uma segurança no trabalho. Mas falando agora, respondendo a pergunta do senhor sobre quais os tipos de tumor, eu gostaria de mostrar um gráfico, que é uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, sobre essa estimativa feita para 2016, a gente sabe que o tumor mais frequente, tanto em homem quanto mulher, é o câncer de pele, não melanoma, que é aquele tumor de baixa agressividade, de baixo risco. Então, por isso que a gente tira ele quando a gente vai falar dos tumores mais frequentes e fala dos mais agressivos, dos principais. Então, como a gente pode ver no gráfico, para homem, o tumor mais frequente, no qual se espera 61.200 novos casos para 2016, é o tumor de próstata. Esse é o tumor mais frequente no homem, responsável por 28,6% dos casos. Seguido pelo tumor de pulmão, com 17 mil novos casos, 8,1%. Pelo tumor de cólon e reto, 7,8%. Tumor de estômago, 12 mil novos casos, 6%. E depois tumor de cavidade oral. Então, os três principais do homem: próstata, pulmão, cólon e reto. Cólon é intestino e reto. Na mulher, o tumor mais frequente, com uma estatística muito próxima ao do homem, a gente pode citar o câncer de mama, com 57.960 novos casos, equivalendo a 28,1% dos casos de câncer na mulher. Depois, em segundo, o câncer de cólon e reto. E em terceiro caso,
justamente aonde aquela vacina contra o HPV pode atuar, mas num futuro longe, né, porque a gente está vacinando as nossas meninas hoje para que no futuro, daqui 10, 20 anos, elas não venham ter a doença, é o terceiro tipo de tumor mais frequente na população feminina, é o câncer de colo do útero. Ao passo que em países desenvolvidos, em que a saúde da mulher, a parte de acompanhamento é mais ativa e os índices do vírus HPV são menores, o tumor mais frequente, por exemplo, nos Estados Unidos, da parte ginecológica, é o tumor de endométrio, é o tumor de corpo uterino. No Brasil, como o índice de contaminação, baixa prevenção, baixo cuidado, a gente tem como principal causador de câncer ginecológico na mulher o colo do útero. Em quarto, na mulher, o tumor de pulmão e depois o tumor de estômago. Lembrando que uma preocupação que aconteceu durante muito tempo foi o que a gente observou, o aumento do índice de câncer de pulmão na mulher, graças à independência, ao aumento do tabagismo entre as mulheres, que não é uma coisa boa, né? O cigarro não é bom para o homem, muito menos para a mulher, que às vezes o organismo se mostra um pouco mais suscetível a desenvolver o tumor. Tem uma relação entre câncer e bebida também ou não? Tem. A bebida, tanto em quantidade como frequência, ela está diretamente relacionada ao maior desenvolvimento de câncer de cavidade oral, de boca, de língua, de garganta e também tumor de esôfago. Para falar a verdade, dificilmente eu trato no meu dia a dia um paciente com tumor de esôfago que não tenha a dobradinha, o vício de beber e fumar. É muito difícil a gente ver. Pode acontecer? Pode. Mas a grande população com tumores de cabeça e pescoço, de boca, de língua e de esôfago são tabagistas e etilistas crônicos. Não é a realidade de todo mundo, mas estatisticamente a gente observa que a maioria faz uso dessas substâncias. Ainda queria fazer uma outra questão. Como tem doenças comprovadamente que atingem mais uma etnia ou outra, que erroneamente se fala, se você pegar aqui a região sul, né, fala raça branca e raça negra. Sim. Não, a raça é humana. Sim. O que muda é a etnia. Sim. A etnia é que é uma cor ou é outra cor. Tem maior incidência de algum tipo de câncer ou de todos em etnias diferentes? Diferentes aí no caso, branco e negro? Sim. Tem algumas pesquisas, alguns estudos de incidência de câncer, por exemplo, de próstata, que mostrou que o afrodescendente ele tem está um pouco mais suscetível a desenvolver o câncer de próstata. E a mesma coisa a gente observa, por exemplo, na raça branca, na população branca, de pele clara, que diante da falta de proteção da melanina e da exposição do sol, ela está bem mais suscetível a desenvolver câncer de pele, melanoma e não melanoma. Mas tem algumas diferenças estatísticas, sim, que a gente observa de uma população ou outra. Por exemplo, no Japão, o índice de câncer de estômago ele é tão elevado, mas daí também está relacionado não só à raça, à origem japonesa, mas também, acredito, a fatores ambientais, alimentares. Mas o índice de câncer de estômago lá é muito grande, tanto é que a endoscopia faz parte dos exames de acompanhamento da população em geral. O tamanho é esse índice. Bom, acho que agora nós poderíamos passar para um segundo momento. Gostaria de fechar essa parte. Você ainda tem mais alguma coisa que gostaria de dizer? Porque daqui para diante agora eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre os tipos de tratamentos. Claro, podemos. Então, eu dividi aqui em três grandes tipos, né? Cirúrgico, quimioterápico e de radiação ionizante. Sim. O que eu gostaria que você fizesse, falasse sobre ele com a devida explicação. Em qual ou em quem, se tem também se
aí na questão de gênero, se na mulher é feito de um jeito, no Sim. homem é feito de outro, mas você falar sobre cirurgia, o tratamento quimioterápico e as radiações ionizantes. Perfeito. Inclusive, eu acho que já poderia colocar uma preocupação sobre previsibilidade de tratamento, que é o que a gente acaba às vezes falando muito pouco. Sim. Por exemplo, você vai ao médico, o médico dá lá um medicamento, você vai ficar bom, vai ficar ruim. Isso não quer dizer, do meu ponto de vista, absolutamente nada. Perfeito. Então, só tentar desenvolver uma ordem cronológica e um raciocínio mental para as pessoas que estão ouvindo. Como que funciona a partir do momento que fez-se o diagnóstico do câncer? Ou como esse diagnóstico é feito? Então, a primeira etapa, a partir da suspeita ou do diagnóstico confirmado, por exemplo, eu fiz um raio-x e observei um tumor no pulmão, ou eu faço o acompanhamento regular de mamografia e ultrassom da mama e o médico diagnosticou um nódulo. Ou eu faço o meu exame de toque, o meu exame de PSA e ele aumentou, o médico sentiu que tem um nódulo, eu tenho a suspeita. O primeiro passo, antes de qualquer coisa, é uma confirmação histológica, ou seja, retirada daquele tecido e uma confirmação através de um médico, de um laudo de um patologista, de que se trata de um tumor, que é um tumor maligno, e a partir daí o médico vai solicitar vários exames para a gente fazer o que a gente chama, o que é chamado de estadiamento. Ou seja, eu vou classificar aquela doença para saber em qual fase ela foi diagnosticada. Se ela está sendo diagnosticada no estadio inicial, precoce do seu desenvolvimento, ou se ela está sendo diagnosticada numa fase mais avançada. A partir do diagnóstico e do estadiamento, a gente define o tratamento. O tratamento, como fica bem estabelecido, o tratamento do câncer ele é um tratamento multiprofissional. A gente tem que ter um envolvimento de terapia ocupacional, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, enfermagem, todos envolvidos. Mas dentro da área médica, são 3 principais médicos que vão atuar. Um é o cirurgião oncológico, que pode ser um cirurgião oncológico direcionado para a área aonde desenvolveu o problema. Por exemplo, um câncer de próstata, o cirurgião oncológico é o urologista. No câncer de mama, é um mastologista. Então, um gastrocirurgião para o tumor de estômago, por exemplo. E assim vai direcionando. O cirurgião ele vê uma área de atuação dentro dos possíveis locais de acometimento dentro do corpo. Daí temos o oncologista clínico, que é o médico responsável pela quimioterapia e outras terapias que estão surgindo aí. E temos também o radio-oncologista, que é a minha área de atuação, ou antigamente chamado como radioterapeuta especialista em radioterapia. Teve uma mudança da sociedade na designação que mudou para radio-oncologista. A partir do momento que você fez os exames, você sabe vamos dizer popularmente, em que pé que está a situação. É um tumor inicial, pequeno, um tumor mais avançado, um tumor grau de estadiamento intermediário, a gente define o tratamento. Alguns tratamentos são bem estabelecidos, não tem muito o que variar. Então, por exemplo, a partir do diagnóstico do câncer de próstata, você tem as linhas que você pode seguir. Pode operar ou posso fazer radioterapia. Câncer de mama, o ideal é fazer a cirurgia e associada a químio, podendo ser associado depois a químio ou a rádio. Mas, de modo geral, o tratamento ele é multimodal e ele passa por mais de um especialista. Então, não tem uma regra geral. Por exemplo, vou te dar um exemplo, professor, um tumor de laringe. Voltando ao que a gente falava, antigamente o tumor de laringe, de cordas vocais, ele era sinônimo de cirurgia. Operava-se e, infelizmente, você tirava a capacidade da pessoa falar. Hoje, um tumor de laringe inicial, ele é tratado com radioterapia exclusiva.
Se for um tumor um pouco mais avançado, ele pode fazer radioterapia associado à quimioterapia, ou pode fazer cirurgia. Então, de modo geral, em alguns casos tem bem definido o que pode ser feito, o que deve ser feito para aquele tipo de tumor e para aquele estadiamento. Em alguns outros a gente tem opções. O paciente pode optar por operar ou pode optar por fazer uma radio e quimioterapia com finalidade radical. Então depende muito do local que a gente está falando, de que fase que aquela doença foi diagnosticada. Então a gente tem hoje algumas opções terapêuticas a depender dessas variáveis aí. Tem uma situação que, vamos dizer, o médico diria não faz nada e acompanhamos? Só para responder a outra pergunta que o senhor me fez, é sobre a previsibilidade. Previsibilidade. Né? Tudo isso, tudo que a gente faz hoje, a gente trabalha através de estatísticas. Como que eu posso falar para o senhor, olha, se eu fizer o seu tratamento, o senhor vai ter uma chance de cura de tantos por cento, uma sobrevida de tantos por cento. Então, tudo isso a gente sabe a partir de séries de estudos, os principais foram os norte-americanos, mas tem muitos estudos europeus também, que acompanharam a população, oferecendo para ela o tratamento padrão com um novo tratamento que se pretende utilizar. Então, quando todo o tratamento, quando a pessoa oferece, ela tem uma estimativa de cura. Por exemplo, eu vou falar de um tumor de laringe inicial com radioterapia. A chance de cura é acima de 90%. Eu vou descobrir um tumor de próstata, um tumor de pulmão com metástase cerebral, ou seja, uma doença disseminada. Qual que é a sobrevida global, qual que é a sobrevida média de uma pessoa com esse diagnóstico? Infelizmente, é uma sobrevida baixa, a gente já sabe que se trata de um tumor incurável, mas com uma sobrevida de 6 a 12 meses, dependendo da condição clínica da pessoa. Então, tudo isso que a gente fala, infelizmente, a gente não tem um método exato realmente de dar a precisão. Tudo a gente trabalha em cima de uma média, sobre um estudo de uma população que recebeu o tratamento padrão. Só que, como o senhor bem sabe, as populações são diferentes. A população norte-americana, com certeza, ela tem mais acesso à saúde. A população em geral ela é mais bem nutrida, tem mais acesso a uma boa alimentação. Inclusive está sendo um problema lá, né? Então, assim, o ideal seria que a gente tivesse as nossas estatísticas. Qual que é, por exemplo, a sobrevida de um tratamento em um paciente com as nossas características? E isso, infelizmente, ainda é falho. Então, a gente trabalha em cima de médias, de estimativas, de pesquisas que envolveram milhares de pessoas que tiveram o mesmo problema e submeteram-se a um tratamento durante um período e foram acompanhados depois a longo prazo. Então são estudos que começam hoje, mas que vão nos dar as respostas efetivas que a gente quer daqui 5, 10 anos. O que eu vejo da minha carreira na universidade, na área de biomateriais, você para fazer um acompanhamento de longo prazo, dificílimo. Dificílimo mesmo. Se eu pegar 30 anos, eu não consegui fazer isso em nenhum dos nossos trabalhos. Pode isoladamente um outro paciente fornecer informações, sim, mas dificílimo. Porque além de ser difícil de você coletar o dado, avaliar, tem às vezes um custo para isso daí, eu acho que a gente tem um outro problema, mas que ele é mais geral do que só essa questão. É o problema da nossa cultura. Sim. A gente não tem a cultura de voltar e alimentar um determinado sistema. Sim. Quer dizer, se não curou e morreu, morreu. Sim. Se está em período de cura, por algum tempo você ainda tem um contato, depois você não tem mais. É um problema, não é educacional, ele é cultural. Sim. Ele é pior do ponto de vista dessa análise do que educacional, porque educacional você pode ir mudando. A cultura já é uma coisa muito mais difícil. Talvez a gente devesse implantar no aluno, no cidadão, no começo da sua formação, mas você vai medir isso 30, Sim. 40 anos depois. É verdade. Então, essa é uma questão
seríssima para a gente. E, assim, o que eu observo até dentro da própria universidade, dentro da USP em Ribeirão Preto, onde tem excelentes pesquisadores, né? É a dificuldade de incentivo à pesquisa no país. Quando eu acompanhei no Montefiore, em Nova York, os pesquisadores, o médico, ele tem um tempo para exercer a sua atividade assistencialista, ele tem um tempo para exercer a sua atividade educacional, na formação de novos profissionais, mas ele tem um tempo cativo, um tempo certo para ele exercer a sua atividade de pesquisa. Então, o incentivo que um profissional tem para fazer essas pesquisas lá, com certeza nem se compara com o que acontece na nossa realidade. Mas tem também a dificuldade de bancos de dados, né? Um banco de dados certo, unificado, e muitas vezes você tem que fazer uma procura ativa desses pacientes, desses dados, porque a população, às vezes, ela não tem preocupação pessoas por questões culturais, às vezes nem de se preocupar com a própria saúde, em retornar ao médico após o tratamento. É muito frequente casos que a gente perde o segmento, perde o acompanhamento, o paciente deixa de fazer os exames recomendados durante um período, que é um período longo após o tratamento, né? Eu gostaria que a gente voltasse agora sobre os tipos de tratamento e se você já pudesse colocar alguma informação. Então, assim, como eu estava falando, como eu citei anteriormente, a cirurgia, ela se tornando menos invasiva. Hoje a gente tem a cirurgia, citando os 3 principais áreas, né, que é a cirurgia, a oncologia clínica, a químio e a radioterapia. Então, reprisando, a cirurgia, ela está se tornando menos invasiva. Técnicas mais modernas. Temos a cirurgia robótica, que ainda também não é uma realidade, mas que está surgindo aí, ou seja, cirurgias menos agressivas, menos extensas. Em relação por exemplo, ao tratamento da quimioterapia, da oncologia clínica, não só quimioterápicos, hoje estão surgindo anticorpos monoclonais, algumas medicações que são específicas para a doença. Então, aquele tratamento, você tem câncer de mama, por exemplo, você vai tomar um remédio tal, hoje não é assim. Então, por exemplo, hoje faz-se a químio, mas outros tratamentos complementares, como, por exemplo, um tratamento hormonal que a mulher pode fazer ou não, o que determina é uma pesquisa que é feita em cima das células tumorais, para ver se ela tem receptores de estrógeno, né, receptores de hormônio no seu tumor, ela toma ou não o bloqueador hormonal. E a mesma coisa se ela tem ou não uma mutação no gene HER2, no HER2, ela toma ou não uma vacina que a gente chama de Herceptin. Então, a tendência é você não fazer mais um tratamento, você verifica qual que é a mutação, a tendência que eu digo que está implementando com essas novas drogas, é você vê qual que é a mutação, você vê qual que é o tipo genético do tumor e a partir daí você faz um tratamento para aquele tumor, não para aquele paciente. Você tratava-se muito genericamente. Então hoje eles estão tendo que descobrir qual que é o tratamento que vai ser eficaz. Porque se não vai ser eficaz e tem efeito colateral, você não submeta o cidadão, o paciente, a um efeito desnecessário. Direcionado. Perfeito. Em relação à radioterapia, o que talvez seja o mais desconhecido desses tratamentos, o que é radioterapia? Radioterapia é um tratamento oncológico que consiste na aplicação, na utilização de radiação ionizante para matar as células tumorais. Então aqui eu estou demonstrando, vocês estão vendo o aparelho de radioterapia. Esse aparelho é um aparelho muito moderno, é um aparelho chamado Unique Performance, da marca Varian, é um aparelho americano, é o que nós temos disponível hoje no Centro de Radioterapia de São Carlos. Qual foi a evolução da radioterapia nesses anos? A radiação em si, ela era oriunda de uma fonte de algum material radioativo, do rádio, do cobalto. Então, o aparelho, há anos atrás, se bem que ainda temos esses aparelhos em atividade no Brasil, ele tem a fonte radioativa dentro. O nosso aparelho é um acelerador linear. Ele não tem
radiação dentro. Ele produz através de ondas eletromagnéticas, uma aceleração de um elétron que vai bater num alvo de tungstênio e a partir de uma corrente elétrica ele produz a radiação. Uma radiação de maior potência, de maior penetração, o que dá menos efeitos na pele, como a gente observava com o aparelho comparado ao aparelho cobalto. Então, o que mudou o que a gente consegue oferecer hoje na parte da radioterapia? Isso é vista de frente, né? Isso é vista de frente do aparelho. Ele gira. Então, nesse aparelho, a pessoa vai estar deitada na mesa e o aparelho, como está projetado ali, ele vai rodar em volta do paciente, fazendo a aplicação da radioterapia. Aqui é uma vista de frente do aparelho. Ele roda 360 graus? Esse aparelho, o aparelho roda 360 graus. Aqui mostrando um paciente deitado, ele está utilizando aqui uma máscara de material termoplástico. É uma máscara que a gente faz no molde do rosto do paciente para garantir uma imobilização. Porque o tratamento da radioterapia, semelhante ao que eu falei, por exemplo, da quimio, como que a gente consegue direcionar, fazer a radiação ser localizada naquele ponto. Então, a precisão da radioterapia, a gente tentar manter a radiação ela circunscrita, ela atingir o tumor e preservar o que tem em volta, esse é o grande objetivo dos tratamentos mais modernos. Você faz, uma vez detectado onde está o tumor, você faz um planejamento tanto da incidência como da potência do... Justamente. Quais são as etapas da radioterapia? A primeira etapa é o que a gente chama de planejamento. O paciente passa em consulta, você indica-se o tratamento, e a primeira etapa é o que a gente chama de planejamento. O paciente vai deitar, a gente determina a posição e o local que vai ser tratado, e a partir daí todo o nosso planejamento é computadorizado. Faz-se uma tomografia computadorizada da área que a gente quer tratar, de onde eu quero que a radiação atinja e o que eu desejo que seja protegido, que são os órgãos sadios. A partir dessas imagens tomográficas, eu faço no computador todo um planejamento técnico. Eu vou mostrar um para ilustrar aqui. Aonde vai ser tratado, a dose que vai ser liberada naquele ponto, o que está próximo, o que pode ser atingido e o que tem que ser preservado. A partir daí, aqui uma visão lateral do aparelho, né? Essa parte inferior do aparelho, esse braço que está saindo do aparelho, é um controle de qualidade para a gente garantir com precisão milimétrica que o nosso centro de tratamento está sendo respeitado. Então, como eu estava exemplificando aqui, só um vídeo para entender como que funciona o tratamento. Isso aqui é o paciente posicionado naquela mesa que eu mostrei. Esse aparelho ele faz um controle de qualidade para garantir que o paciente está bem posicionado e a partir daí é feita a emissão da radiação. Na exata posição, na exata localização que foi feito o tratamento. Nós temos aqui em São Carlos uma técnica muito sofisticada que a gente chama de Rapid Arc, ou arco volumétrico rápido, que é o tratamento do local em 360 graus. Então, em vez de tratar por um ponto, por 2 pontos, a gente trata por 360 graus. Isso me dá uma maior facilidade para proteger as áreas sadias e tratar o local que eu desejo que seja tratado. Então, isso aqui é a imagem do planejamento da radioterapia, mostrando na tomografia o local que a gente está tratando, e é um local muito difícil, porque é um tratamento de uma lesão cerebral, de um tumor cerebral, muito próximo de nervos, do nervo da visão, do tronco cerebral, do quiasma óptico. Então a questão é assim, como eu consigo dar uma dose alta de radiação naquele ponto, preservando o que está em volta, ou seja, sem atingir os órgãos sadios que estão no entorno da lesão. É através dessa técnica bem moderna, bem sofisticada, que eu consigo tratar, preservando o quiasma, preservando o nervo óptico, preservando a audição. O Rapid Arc, ou Rapid Arc, né? Que é o arco rápido. É uma técnica muito moderna. Nós já temos aqui mais de
500 pacientes tratados com essa técnica. Lá no Hospital das Clínicas, onde eu presto assistência, que é um hospital muito bom, nós não temos essa técnica lá. Pelo que eu saiba, também em Jaú, até então, eles não têm disponível. Barretos vai começar a fazer agora. Nós já estamos com mais de 500 pacientes tratados com essa técnica aqui em São Carlos. Eu queria voltar a uma questão aí. Como você pode, o equipamento permite que você irradie, ou incida a radiação em 360 graus? Sim. No planejamento é possível dizer, eu vou incidir uma energia menor. Sim, sim. E aí eu vou bombardear isso de todos os lados. Isso. E ainda com relação a essa questão, como que diferencia, se é que é possível, o tecido que está íntegro com o tecido doente? Sim. Todo esse questionamento que o senhor me fez está relacionado ao planejamento, que é a primeira etapa que é feita por mim. A partir do planejamento, a gente faz essa diferenciação de onde está o problema, aonde tem que ser tratado ou aonde tem que ser produzido, pelos exames radiológicos existentes. Como aqui, por exemplo, nesse planejamento, eu usei uma tomografia pré e pós-operatória junto com ressonância magnética pré e pós-operatória. Então a gente utiliza os exames de imagens disponíveis, tomografia, ressonância e o PET-CT, para determinar aonde está a lesão, aonde a gente quer tratar e onde a gente quer proteger os órgãos sadios. A partir disso, eu mostro para o computador. Esses são sistemas de cálculos muito sofisticados que vão calcular a interação da radiação com a matéria, a partir do conhecimento prévio embutido nesse sistema de cálculo, que é um sistema de cálculo produzido também, fabricado pelos americanos. Então, ele vai calcular a intensidade da radiação, por onde a radiação vai entrar, por onde vai sair. Então, quando a gente trata 360 graus, com essa técnica que a gente tem utilizado aqui, o que eu consigo? Eu consigo ter mais flexibilidade. Naquele local eu estou mais próximo de um determinado órgão sadio, ele é mais sensível à radiação. Então, o sistema ele calcula de uma forma a diminuir a radiação por aquela entrada. Não, aqui eu estou mais próximo do tumor, já está longe daquela estrutura. Ele aumenta a intensidade. Então, ele vai fazendo uma modulação da intensidade e de todas essas variáveis do que está próximo ou não, para que concentre o máximo de radiação aonde a gente quer tratar, preservando os tecidos sadios. Então, o que eu sempre passo para as pessoas, para os pacientes que eu converso, para os meus pacientes, qual que é o objetivo dessa técnica mais moderna, mais sofisticada? Ela permitir você tratar com melhor qualidade e precisão, diminuindo a dose que chega nos tecidos sadios, que é o que traz riscos de complicação, que traz riscos e os efeitos colaterais. Essa precisão ela permite você diminuir efeitos colaterais de um tratamento que muitas vezes é um tratamento delicado, né? Por exemplo, tratar um tumor, nesse exemplo que eu dei, tratar um tumor com uma dose extremamente elevada de radiação próximo do quiasma, se eu não tivesse a tecnologia eu não conseguiria. Eu tenho duas opções. Ou eu trato assumindo um risco que aquela pessoa tem uma chance muito grande de desenvolver um efeito ruim do meu tratamento, ou seja, naquele caso específico que eu mostrei, seria perda da capacidade visual, uni ou bilateral, ou eu faço o contrário, eu respeito a dose que aquele órgão sadio pode receber, diminuindo a dose total do tratamento. Eu diminuo a chance de cura do tumor, a chance de controle do tumor. Então eu fico numa decisão, ou eu dou uma dose muito alta, aceito o risco, ou eu diminuo a dose, aceito que eu vou diminuir a chance de cura. Felizmente, essa decisão eu tenho me poupado dela, porque a gente já tem aqui um número grande de pacientes tratados com essa técnica mais sofisticada, mais moderna. Então, eu felizmente, nos meus primeiros anos aqui, se eu pegasse um caso deste, que nem eu mostrei, eu encaminharia para tratar em São Paulo.
mas não é a nossa realidade. A nossa realidade, diferente do que de muitas situações da saúde pública, principalmente na cidade, a nossa realidade na radioterapia é uma realidade bem diferente do que a gente observa. Então, a gente poderia fazer uma síntese da seguinte maneira: com base em exames complementares, você faz um planejamento que, sim, a meu juízo, é um momento extremamente importante. O outro é importante também porque você precisa da radiação, mas sim, extremamente importante para você decidir o que fazer, como fazer, sim, e o tipo de, eu vou chamar em potência da radiação. Sim. Isso implica a imprevisibilidade do tratamento, que foi uma questão, sim, que nós abordamos anteriormente. E essa previsibilidade é acima de 90%, ou perto de 100%? Com certeza, essa etapa que o senhor destacou é a mais importante. O planejamento é o que vai, a escolha da técnica adequada, da dose, da forma de tratamento, é o que vai definir e o que vai ser reproduzido durante todo um período, né? A radioterapia ela pode ser feita em um dia ou até em 38, 40 dias, 40 sessões que a gente fala. Então toda essa parte técnica, esse mapeamento que é feito lá no início, isso é o que vai dar a segurança de que vai estar sendo reproduzido de uma forma adequada. Em relação a essa previsibilidade, a gente sempre trata, de determinado local, a gente sempre trata o tumor e já calculando o risco de ter alguma doença microscópica em volta dele e calculando também a movimentação interna de alguns órgãos, a gente sempre trata o tumor com uma certa margem de segurança, que é para garantir que qualquer doença microscópica, doença próxima, nas redondezas do tumor, elas sejam também já previamente tratadas, né, para que não venha no futuro desenvolver uma doença. A segurança que a gente está fazendo o tratamento, isso é sempre garantido. E o que vai estar relacionado a uma previsão de cura ou não? A gente está falando de um modelo de morte celular exponencial. Então, por que os tumores no estágio inicial, por que o tumor inicial tem mais cura do que numa fase avançada? Vamos falar, para ficar uma forma clara, se eu tenho 100 células e eu faço um tratamento de rádio ou radioquimioterapia, qual que é a chance das 100 células morrer? É X. Se eu tenho 1000 células, qual que é a chance de uma célula resistir e vir a desenvolver no futuro? Se eu tenho 1 milhão de células, então eu estou falando em volume de doença. A falta de um resultado positivo, ou seja, da cura, ela vem de onde? Daquela célula que foi agredida pela rádio ou pela quimio ou pelos dois juntos e ela sobreviveu a essa agressão, vindo a multiplicar e repopulacionar o tumor novamente. Então, por isso, eu volto ao que eu falei inicialmente. O estadio, quanto mais inicial, melhor é a chance de cura, porque eu tenho um volume de uma população celular menor. A chance de 1, 2 células sobreviver é 1. Se eu tenho um tumor mais volumoso, com uma quantidade muito maior de células, a chance de uma delas vir a resistir ao tratamento e vir a desenvolver novamente o tumor é outra. Então, eu estou trabalhando dentro de um modelo estatístico. E a gente usa isso para nortear o nosso tratamento e orientar os nossos pacientes no dia a dia. Eu queria só voltar a uma questão que eu acho que nós acabamos passando. Sim. E não que eu tenha a pretensão de esgotar todo o assunto, nós depois faremos outras aulas, mas na aula de hoje eu ainda gostaria de abordar 2 questões. Uma delas é o seguinte, eu vou colocar a questão, se não estiver bem colocada, a gente reorganiza. O que causa a metástase? Quer dizer, vamos chamar assim, o espalhamento do câncer para outros órgãos. Se isso é previsível, não é previsível, se é controlável, não é controlável.
A gente tem, isso é um caso, é uma situação clínica, uma situação médica que é muito estudada pelos pesquisadores. Qual que é o fator de adesão na célula que faz ela ficar unida ou que faz ela se separar e através dessa queda na corrente sanguínea ela ir se desenvolver em outro lugar? A gente não tem essa resposta ainda, professor. A gente sabe que alguns tumores, eles são altamente metastáticos. E para alguns lugares específicos. Né? Por exemplo? Tem um câncer de pulmão que a gente chama de câncer de pulmão não pequenas células. Ele é altamente metastático e pior, muitas metástases para o sistema nervoso central, para o cérebro. Tanto que a gente faz o que a gente chama de PCI, que é uma irradiação profilática do crânio. A partir do momento que teve uma boa resposta ao químio e controlou o pulmão, a gente sabe que o risco de metástase cerebral é tão grande que a gente faz uma profilaxia e irradia o cérebro com uma dose baixa para já tentar diminuir o risco de desenvolvimento de metástase. Mas isso é uma coisa que os cientistas, que os pesquisadores estão muito atrás de saber por que alguns tumores, às vezes a gente tem tumor muito grande que não teve metástase e tem tumores muito pequenos que muito precocemente já desprende alguma célula dela, um grupo de células que vai pela circulação desenvolver doença em outra parte do corpo. Essa é uma resposta que com certeza vai mudar o rumo da oncologia quando a gente tiver. Muito bem. E por hora, uma última questão é o seguinte, quanto custa esse tratamento, se está no SUS, se ele é democrático, Sim. Grande parte da população pode utilizá-lo. Enfim, como que é feito antes do tratamento? Sim. Como que a pessoa entra num sistema desse para fazer o tratamento? Nós temos aqui em São Carlos uma UNACOM, uma unidade de tratamento de câncer, no qual nós disponibilizamos para todos os pacientes o tratamento cirúrgico, quimioterápico e também a radioterapia. De modo geral, a maior parte dos tratamentos estão disponíveis no SUS. Alguns tratamentos novos que têm surgido, infelizmente, eles não são contemplados nem pelo SUS e nem por muitos convênios. Então, por exemplo, tem algumas que a gente chama de anticorpos monoclonais, alguns tipos de medicações específicas para alguns tumores específicos. Infelizmente, são tratamentos caros, dispendiosos e que não está rotineiramente disponibilizado para os pacientes do Sistema Único de Saúde, nem de convênio, né? São tratamentos à parte. Mas, de modo geral, a maior parte dos tratamentos, para a maioria dos tumores, alguns estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Mas essa briga é uma briga nossa de longa data, para que o sistema de saúde, o sistema público de saúde, ele incorpore essas novas tecnologias que estão surgindo, incorpore para que disponibilize para o sistema, para o paciente, a medicação que ele precisa, o tratamento que ele precisa. A gente sabe que na parte da radioterapia a gente faz de forma benemérita para vários esse tratamento que a gente tem o mais sofisticado, mas a gente tem a dificuldade. Por exemplo, um exemplo clássico que a gente vê no dia a dia, tem uma medicação para um tumor cerebral que chama Temodal, a temozolamida. É uma medicação que aumenta a sobrevida e que é ideal que faça-se junto com a radioterapia. Infelizmente, a gente tem dificuldade, tem falta desse medicamento no SUS, é uma distribuição muito limitada, envolve uma briga judicial, que muitas vezes a gente se envolve junto com o paciente para conseguir essa medicação do Estado, dos órgãos governamentais. É que a gente sabe que diante de tanta coisa, um país que poderia estar aí tão bem estruturado, tão rico, a gente sabe que, infelizmente, o dinheiro ele acaba muitas vezes sendo utilizado para outras coisas e, nessa situação, o cidadão, o destinatário final de todos os impostos, que deveria ser o destinatário final, ele é penalizado porque o sistema não tem capacidade financeira de oferecer os melhores recursos em determinadas áreas aí que poderia oferecer para o paciente.
Eu agradeço muito a sua participação, foi bastante esclarecedora. Tivemos oportunidade de abordar as mais diferentes questões em relação a uma doença que ainda hoje é um estigma. Basta falar que a pessoa tem câncer, ele já, vamos dizer, ele já está separado dos pobres mortais, né? Num outro momento, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre as possibilidades de interação do organismo vivo com a nanoestrutura ou nanopartícula. O nosso grupo lá escreveu um livro que chama exatamente isso, nanoestrutura e nanotoxicologia. E o que nós constatamos é o seguinte: sabe-se muito pouco, eu até poderia dizer de uma outra forma, quase nada, a respeito dessas interações. Sabe-se pouco do mundo nano, sabe-se pouco das interações, não é só com o organismo, mesmo quando você desenvolve equipamentos, sabe-se pouco dessa interação, às vezes desconhecimentos grande de coisas muito simples. Então, isso é vamos dizer, não é num programa que a gente resolve, mas a gente pode voltar a abordar. Eu acho que pode e deveria, e aí a gente pelo menos coloca as questões, as dificuldades. Não quer dizer que a gente vai ter a solução, pelo menos entender que nós respiramos isso todo dia. A nanopartícula ela não está presente. Agora descobrimos que tem, aí talvez não deve ter 20 anos o grande aumento. Nós fizemos um levantamento nos bancos de dados praticamente dos países desenvolvidos. E o que a gente vê é o seguinte, que ainda se sabe muito pouco dessas interações. Então, num outro momento, eu gostaria da gente retornar, e aí, nem que não seja um programa com maior previsibilidade, mas que a gente volte, eu acho que vale a pena a gente voltar e conversar novamente sobre essas coisas e dar um enfoque mais futurista, mas de um futuro que agora já está um pouco mais perto do que se nós estivéssemos fazendo esse programa aqui, por exemplo, há 5 anos. Não precisa ser nenhuma distância muito grande. A nanopartícula, tem muitas pesquisas que eles estão tentando desenvolver. Tem 2 situações específicas que podem ser utilizadas na radioterapia. Ou radioproteção, você tentar ver alguma nanopartícula que chegue e consiga proteger aquela célula que é sadia, ou causar uma radiosensibilização. Uma nanopartícula que vai especificamente na célula tumoral e, a partir da exposição daquela célula tumoral, ela fique mais suscetível à ação da radiação. Então, com certeza, esse é um meio muito vasto, um caminho muito grande a ser trilhado aí pelos pesquisadores. Mas eu agradeço demais o convite, estou à disposição para quando quiser. Espero ter sido claro aí nas explicações. São coisas bem específicas da área médica, mas eu estou à disposição, professor. Não, foi claríssimo. Eu agradeço. Mas teremos uma outra oportunidade. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado.